Último bloco, gente, da aula 4, então, a gente vai tratar agora de violação de sepultura, previsto no artigo 210 do Código Penal. Então, violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. É reclusão, gente, não é nem detenção, tá? Então, é uma infração de menor potencial ofensivo, pode ser aplicado sursis processual, né, suspensão do processo. E a sepultura, nesse caso, é o local onde onde o cadáver está enterrado, compreendendo toda a construção que envolve o caixão. Urna funerária é o recipiente onde efetivamente se guarda o cadáver, seus ossos e suas cinzas. As condutas típicas, então os núcleos verbais do tipo penal são violar e profanar. Violar consiste em abrir, devassar. É necessário que ocorra de forma ilegítima, pois se houver autorização para exumação, o fato não constitui crime e é atípica, tá? A tipicidade da conduta. E profanar, que é ultrajar, desprezar. Por um exemplo, né? Pichar a sepultura, jogar sujeira no caixão, tá? Coisas desse gênero. Tirar para fora, deixar jogado, tá? Então, de acordo com a jurisprudência, a profanação ela configura qualquer ato de vandalismo sobre a sepultura ou de alteração chocante, de aviltamento ou grosseira irreverência, tá? Então, se o agente concomitantemente viola e profana, comete um único crime, tá? Porque são dois núcleos verbais, não esqueçam disso, tá? É um tipo penal que possui dois núcleos verbais, duas condutas. Vai cometer um crime só, tá? Trata-se de tipo misto alternativo, em que a realização de mais de uma conduta em relação ao mesmo objeto material constitui uma só infração. E nisso a gente tem vários, né? O crime de tráfico de drogas, 33, é plurissubjetivo, então tem vários núcleos verbais. O crime que a gente viu anteriormente, a receptação, também tem 5 núcleos verbais, né? Então, a diferença, gente, agora, para vocês terem uma ideia de violação de sepultura e furto, é que se o agente subtrai objetos externos, como placas de bronze ou de prata, sem violar ou profanar a sepultura, é crime de furto, tá? Não tem dúvida nenhuma ali, porque até mesmo se ele não mexeu ali na urna, no sarcófago em si. Quando a gente subtrai objetos enterrados com o cadáver, existem duas correntes doutrinárias. Uma que entende que é crime de furto e a outra que entende que é a tipificação da violação de sepultura, tá? Eles justificam isso para o crime de furto que para alguns os familiares são donos dos bens e o fato constituiria furto daí, tá? Enquanto para outra corrente, os objetos equivalem a coisa abandonada e o delito é só o de violação de sepultura daí. Não sei se daria para dizer que é coisa abandonada, né? Até mesmo porque você paga para ter um túmulo no cemitério, né? É uma propriedade. Então, não sei se essa é a ideia mais correta, como coisa abandonada. Eu acho que não. Como já vi, a jurisprudência tem adotado a última orientação, que é a subtração de coroa dentária de cadáver após a violação da sepultura não configura o delito de furto, mas só o do 210 da violação de sepultura, tá? A questão da violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele, se a finalidade do agente é a subtração do cadáver ou parte dele, resta absorvido o delito de violação de sepultura por tratar-se de crime meio, tá? E daí a previsão é o do 211 do Código Penal, é diferente daí, tá? A violação de sepultura e contravenção de exumação de cadáver. São coisas diferentes, tá, gente? A contravenção penal de exumação de cadáver diz respeito quando na exumação, que deve ser feita por alguma coisa, por ordem judicial, não são atendidos
não é atendido o Código Sanitário, tá? As disposições legais. Aí o agente comete o crime de exumação de cadáver, contravenção de exumação de cadáver. Não é a mesma coisa de violação de sepultura, entenderam a diferença, né? Violação de sepultura é aquela conduta aviltante, chocante, né? Aquela pessoa que efetivamente quer chocar, tira o cara de chão do túmulo, tira o morto de dentro ou a ossada, tá? Isso é uma coisa. Já a contravenção de exumação a exumação tem que ser feita por algum motivo, tá? E o agente que vai fazer essa exumação, geralmente o legista, ele não atende ao Código Sanitário, tá? Aí ele comete a contravenção penal, tá bom? São duas coisas diferentes. Só para não causar dúvida, porque exumação também é o fato de retirar o cadáver ou a ossada, o que tiver lá, para fazer uma análise, né? É diferente, tá? Então, violação de sepultura. Sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Sujeito passivo também é a coletividade, tá? Por quê? Porque o morto não tem mais personalidade jurídica, né? É um ente despersonalizado. Então, o sujeito ativo desse crime é o Estado e os familiares, tá? É um crime vago, tá? A doutrina chama isso de crime vago. A consumação ocorre no momento da violação ou profanação da sepultura ou urna funerária, admite tentativa e o dolo é direto ou eventual, tá? Tem as duas modalidades e a ação penal é pública incondicionada, ainda que é um crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial, a ação é pública incondicionada, tá bom? Então, não precisa de representação, tá? Artigo 211, destruir, subtração ou ocultação, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Esse daqui, gente, reclusão de 1 a 3 anos. Esse aqui é a hipótese em que o agente mata a pessoa, tá? E ele não sabe o que fazer com o corpo. Aí ele precisa se desfazer do corpo. Isso daqui é o que o goleiro Bruno fez, tá? Então, ele teve que destruir, ocultar o cadáver de alguma forma, tá? Então, a lei pune 3 condutas: destruir, total ou parte do cadáver, subtrair ou ocultar o cadáver. Qualquer forma vai ser responsabilizado. Ainda que para não identificarem o corpo, arranca as digitais, arranca a arcada dentária, né? Faz com que a pessoa não consiga ser identificável, tá? Isso também é destruição, tá bom? A ocultação só é possível antes do sepultamento, né? Após haverá subtração. Tá? Exemplo aqui que eles dão: enterrar pessoa viva se, entretanto, após o homicídio, o agente enterra o corpo em local desconhecido da coletividade. Incorre nos 2 delitos sem concurso material, no homicídio e no 211, tá? O objeto material é o cadáver, o corpo humano, tá? Enquanto conserva sua aparência, porque afinal de contas a gente tem que, a intenção aqui na maioria das vezes, esconder o cometimento de um crime anterior, né? Então tem essa especificidade. Acho que desse é isso. A ação penal também é pública incondicionada, tá? A pena, como é de 1 a 3 anos, veja, geralmente está associado a um outro crime anterior, né? Isso aqui. Claro, quem ajudar, vamos supor, A cometeu o homicídio e B ajuda só nisso aqui, então B responde só por isso daqui, tá? Não responderia pela parte anterior, pelo homicídio que teria sido cometido anterior, um exemplo, né? Vamos ver o que mais aqui. A tentativa também é perfeitamente possível, né?
Então, acho que do 211, as partes mais importantes são essas, tá? Agora, gente, vamos falar de vilipêndio ao cadáver. Esse daqui, eu acho que é um dos crimes mais repugnantes, assim, tipo, asqueroso, sabe? Tá previsto no 212 e vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Detenção de 1 a 3 anos e multa. É pena de detenção, né? Trata-se de infração de médio potencial ofensivo, podendo ser aplicado o benefício do sursis processual também. Então, o vilipêndio ele é um sinônimo de desrespeitar, ultrajar. Admite qualquer meio de execução, daí nesse caso, palavras, gestos, escritos também, tá? É necessário que o ato seja praticado na presença do cadáver ou de suas cinzas. Configura o delito aproximar-se do cadáver e passar a xingá-lo ou a dar gargalhadas apontando para o falecido, desferir cusparadas ou desarrumar sua roupa ou seu cabelo, abrir sua boca para que assim fique exposto no caixão, colocar uma fruta em sua boca para que pareça um leitão servido, chutar o corpo após encontrá-lo morto. Tudo isso é vilipêndio ao cadáver, tá? Muitos são os casos de vilipêndio em que o agente tem a específica intenção de ultrajar o cadáver e de que seu gesto seja visto por testemunhas. Hipóteses em que o crime normalmente é praticado no próprio velório ou enterro. A necrofilia, compulsão por manter relação sexual com o cadáver, configura o crime também, tá? Então, o crime não é necrofilia, o crime é vilipêndio, tá? Necrofilia é uma das compulsões. Esse termo e essa distinção foi feita por Freud, tá? Então, Freud, ele categorizou vários tipos de compulsões sexuais, tá? É bem interessante esse estudo dele. Na época, eu usei na minha dissertação, no meu TCC da faculdade. Em caso de necrofilia, entretanto, não existe a intenção de desprezar o cadáver, sim de satisfação da desviada preferência sexual. Tampouco é a intenção do necrófilo que seu ato chegue ao conhecimento de terceiros. O fato constitui crime porque, obviamente, né, é aviltante e horrível, né? Tem uma jurisprudência que vou ler para vocês. Não causa moça a incredulidade de familiares e conhecidos sobre a realidade de práticas necrofílicas, comprovadamente surpreendidas, é que, além de criarem situações favoráveis à satisfação de suas perversões, como a obtenção de emprego em necrotérios, cemitérios e agências funerárias, tornam-se com facilidade hábeis dissimuladores, procurando sempre transmitir imagem de exemplaridade de conduta social, moral, profissional e familiar. Raramente buscam tratamento médico e, de regra, só ocasionalmente soem ser descobertos em sua doentia atuação. São, né? Acho que tá escrito errado aqui. Isso tratando-se do agente que comete esse tipo de conduta, tá? É uma análise que a jurisprudência fez. Tem outras formas também de vilipêndio ao cadáver, que o agente mata a vítima com específica intenção de violar seu corpo sem vida. Responde por homicídio qualificado, cometido para assegurar a execução de outro crime, em concurso material com um vilipêndio a cadáver. Vilipêndio ao cadáver, outra jurisprudência. Acusado que, levado por seus instintos sexuais, mata a vítima e, em seguida, depois de morta, dá vazão ao seu libido. Enfim, tem vários, aqui não vou nem ler. Outro caso de concurso de crimes ocorre quando o sujeito agarra uma mulher a fim de estuprá-la e a mata porque ela tentava se esquivar do ato. E somente após a morte ele consegue executar o crime. Responde por homicídio qualificado, tentativa de estupro e vilipêndio ao cadáver em concurso material. Ou seja, as penas serão somadas, tá? Não esqueçam que concurso material soma-se, concurso formal você pega a pena do crime mais grave e aplica daí a fração de aumento, tá? O ato de deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para o sepultamento, constitui crime específico da lei de transplantes, daí é diferente. Vamos supor que a pessoa doa as córneas, doa os órgãos internos, tá?
e na hora quem faz a retirada não recompõe o cadáver ou coloca um olho de vidro para enterrar ou algo do gênero, tá? Também constitui crime. Esse artigo 19 dessa lei 9.434 de 97 fala assim: deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. Detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Eu acho que é isso. Tá? A ação penal é pública incondicionada também, então não vai precisar de representação, tá? Nesse caso, a vítima vai ser a família também. E a tentativa, ela é admitida, ela só não vai ser admitida quando for o crime cometido na forma verbal, tá? Lembrando que vilipêndio também dá para ser cometido verbalmente, tá? Então não tem como. Verbalmente, ou você fala ou você não fala, né? Você falou, tá configurado o crime, não tem como, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem umas questões, daí eu vou passar para vocês também no material. Eu acho que por enquanto é isso, gente. Tá?